dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, a defensora pública Silvana Lobo e o empresário Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, aliados de Jair Bolsonaro se reuniram nesta segunda-feira em uma caminhada em protesto pela liberdade do ex-presidente e de outros presos pelos atos de 8 de janeiro. O ato foi organizado pelo deputado federal mineiro Nicolas Ferreira e teve início em Paracatu, no interior de Minas Gerais, cidade conhecida por abrigar a maior mina de ouro a céu aberto do mundo. A mobilização segue pela 040 em um percurso de aproximadamente 240 quilômetros, com previsão de término em Brasília no domingo. O ato foi batizado de Caminhada pela Justiça e Liberdade. Segundo Nicolas Ferreira, a iniciativa tem como objetivo criticar decisões do Judiciário, a situação dos presos pelos atos de 8 de janeiro e episódios envolvendo o STF e o governo Lula. O Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia, amigo. Bom dia para todo mundo. Ô, Júlio, eu não sei por que não está repercutindo assim intensamente. Eu vi por um acaso no Facebook de alguém que 19 monges budistas estão percorrendo, atenção ouvinte da Itatiaia, 3.700 quilômetros. 3.700 quilômetros em silêncio e pela paz. 19 monges budistas. No começo do ano passado eram só eles. Aí apareceu um caramelozinho lá, um vira-lata, chamado Aloca, que resolveu acompanhá-los. Então são 19 monges e um cachorro. Agora, mais recentemente, quando eles estão chegando na cidade, que as pessoas entenderam o sentido da caminhada deles, eles estão recebidos com verdadeiras multidões em festa. Não sei por que não está repercutindo mais aqui. A gente ouve falar do Trump 24 horas. E não ouve falar dos monges budistas que estão caminhando 3.700 quilômetros pela paz. É nessa hora que eu concordo com aqueles que dizem que notícia boa não dá ibope. Concordo. Mas você quer saber da caminhada do Nicolas, né? Essa dos budistas aí, inclusive, eu não estava sabendo não, viu, Eduardo? Pois é, deixa ele caminhar, não tá fazendo mal pra ninguém. E aí, Silvana Lobo, como é que você tá? Eu não sei porque que tá repercutindo, tá caminhando. É? Não é, caminhando. Ô Silvana, o Eduardo está perguntando por que não dá repercutindo. Eu posso dar algumas questões do nosso conceito jornalístico para dar essa informação, né? O deputado mais votado, um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, que está fazendo uma caminhada, que outros deputados se uniram. Então tem um grau hierárquico de importância aí, todo o movimento que envolve a questão democrática do Brasil, que envolve grandes instituições. Então você tem os critérios jornalísticos para estar repercutindo isso. E tem um mês, né? Outubro. E concordo com o Eduardo que, lógico, esse dos monges budistas também poderia ser uma notícia aqui, mas no fato é que a gente está falando da política e esse movimento todo do Nicolas em torno dessa caminhada até em Brasília. Como é que você está olhando para isso? Bom dia, Júnior, bom dia a todos os colegas da bancada, bom dia a todo mundo que nos ouve. Júnior, com muita sinceridade, é caminhada mesmo, né? Tá de a pé, vai andar. Tá de a pé, calça jeans, tênis e camisa branca. Maravilha, é bom porque a semana vai chover a semana inteira, até sexta-feira, aí às vezes a chuva dá uma mainada nas ideias, a gente pensa melhor, esfria a cabeça, né? Muito bom quando a gente caminha na chuva. Às vezes gripa também, mas esse povo é muito forte, eles não têm esse problema não. Júnior, o que eu vejo é o seguinte, o objetivo é óbvio, o objetivo pode até ser a turma do 8 de janeiro, pode até ser o próprio Bolsonaro, mas eu acho que o objetivo é mais para manter o discurso que eles fazem, principalmente ele faz sempre, e para manter talvez essa maior eleição que ele já teve na vez passada e manter essa quantidade de votos que ele teve. Porque nós precisamos entender, gente, que se nós temos um país em que é o Poder Judiciário que resolve a situação, e eu já falei aqui mais de diversas vezes, milhões de vezes eu já falei, todas as vezes eu falei, esse processo da turma do 8 de janeiro, esse processo do Bolsonaro, ele é todo viciado, a vítima principal é quem julga, é quem executa. Olha, a vítima principal mandou instaurar o processo, mandou instaurar a investigação, ouviu todo mundo, participou do julgamento, condenou e agora é o responsável pela execução da pena. Então aí tá muito difícil, porque como é que você vai acreditar numa situação dessa? Mas ainda temos um poder judiciário que é o último bastião. Se a gente não tiver confiança no poder judiciário, nós vamos confiar em quê? Aí é guerra, né? Aí a gente parte para uma guerra, cada um dente por dente, olho por olho e cada um por si. Então, essa caminhada é só agora até domingo?
Eles podiam caminhar até outubro, ficar caminhando, que aí eles dão um sossego na falação lá no plenário da Câmara. E aí, Leonardo Bortoleto, bom dia pra você, queria te ouvir. É uma manifestação, não deixa de chamar a atenção, né? Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos do Conversa de Redação e todos os ouvintes da Itatiaia. Talvez é a primeira vez que eu vou discordar aqui do Eduardo e da Silvana. Eu acho que tem importância. Tem importância e tem relevância. Tem importância e tem relevância também por parte do que a Silvana acabou de falar. Um processo totalmente viciado. E se a gente parar, a gente que eu digo, as pessoas que não concordam, como eu não concordo com o resultado dessa avaliação feita pelo Supremo Tribunal Federal e não lembrar efetivamente o tempo todo de que ela foi errada, que ela está errada e que a qualquer tempo pode ter correção, que a gente tem que lembrar que a gente tem um presidente da República que vale sempre ressaltar, ele não foi inocentado, mas foi retirada, foi invalidado o seu julgamento, então ele foi descondenado. Então, se não se lembrar com atos públicos como esse, fora dos critérios jornalísticos, não vira notícia. Então esse é o recurso daquele que quer ser ouvido. E nós estamos falando de um deputado federal que muito provavelmente, segundo quem entende de cálculo de votação política, já me confidenciou, que acredita que Nicolas Ferreira terá em torno de 2 milhões de votos. Então isso é extremamente expressivo, gera verdadeiramente com que a informação venha à tona e que voltemos a falar sobre o pleito digno, justo dessa caminhada. Então acho que é válido, é importante. Vão ter outras, obviamente, porque esse assunto não vai amornar até outubro. É dia de serviço? Ah, legal. Ou tá no recesso parlamentar ainda, não tenho certeza. Meu Deus, que ironia, enfim, cara. Mas o William Travassos, eu tenho algumas preocupações com essa história. Tá. Eu sei que você também tem. É uma BR movimentada, o acostamento nem sempre comporta a quantidade de pessoas. Tem uma escolta, como é que está acontecendo? Porque a minha preocupação é mais com acidentes mesmo, né? Júnior Moreira, muito bom dia bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Impressionante a ironia da Silvana em relação a uma manifestação de um parlamentar que é legítima. Não, ótimo, e eu acho que deve ir até outubro, ele devia ficar andando, caminhando de jeito com os monges. Não, eu acho que assim, juntar os monges ele está pedindo pelo fim das prisões injustas, pelo fim da impunidade, pelo fim da perseguição política, pelo fim do ativismo judicial. Ok, muitas dessas bandeiras nós defendemos aqui nessa bancada. Sim. E eu não vou falar assim, ok, Nicolás, vai lá. Ele não precisa de aparecer para ninguém, é porque ele já tem a visibilidade, ele já voa sozinho. Não precisa de família Bolsonaro, não precisa de nada disso. Ele já anda sozinho, esse garoto, né? Garoto com todo respeito à autoridade do parlamentar. Mas o que me chamou a atenção nessa atitude do Nicolas? Primeiro que eu acho que ele começou num lugar que tem todo um simbolismo, sabe? E ele passou e não enxergou isso. Quando ele passa em Paracatu, ele está na maior mina de ouro a céu aberto e a gente vem discutindo o impacto ambiental desta mina e é claro quando eles constroem aquela parede verde, aquela mineradora construiu a parede verde, impedindo que você enxergasse a devastação do meio ambiente, o Nicolas poderia mais à frente, depois de passar pela muralha verde, falar sobre os problemas do nosso estado. E assim, ok, já que é para defender a justiça, já que é para defender o povo brasileiro, vamos falar dos impactos ambientais ao longo do ano desta mineradora de ouro a céu aberto em Paracatu. Seguindo viagem, eu estou vendo o Maurício do Vôlei começa hoje a caminhar com o Nicolas. E outros parlamentares já começaram ontem. Gente, eu vi pelo menos 3 carros andando pelo acostamento. A gente não sabe o impacto disso. É um cara que tem milhões de seguidores. O que ele vai arregimentar ao longo desta caminhada? Eu saí daqui no sábado, fui até Goiânia, depois Brasília, voltei pela 040 no domingo. É uma estrada perigosíssima, carreta, carro, pista em mão dupla com faixa única. Isso vai trazer problemas. E aí eu pedi até a nossa chefia para questionar a PRF, né, o monitoramento desta mobilização em função da visibilidade. O Maurício tem 2 milhões de seguidores. Eles vão passar pelas cidades de Minas Gerais, essas pessoas vão para a rodovia para cumprimentar esses parlamentares. Então assim, vamos pensar na questão da segurança e o brasileiro ele tem o direito de fazer isso. Agora, esse ano de eleição, a gente vai ver de tudo. O cara precisa estar no noticiário. Volto a dizer, não vejo o Nicolas com esse perfil. Agora, que isso a gente não sabe como vai terminar, ele está fazendo uma associação à imagem do Forrest Gump.
do contador de histórias, sabe? Que vai andando e chega um ponto que tem uma multidão atrás dele. E tem a previsão da manifestação no domingo. O que pode acontecer quando ele for se aproximando de Brasília? Mas é uma bela campanha eleitoral, né, gente? Vamos combinar.